Para não atrapalhar a apresentação do acadêmico, declaro aberta esta sessão pública solene de apresentação de trabalho de conclusão de curso do acadêmico Felipe Silva dos Santos. Agradeço e espero, assim como a professora Thaís, espero tê-lo em bancas futuramente. Agradeço muito a presença do professor Paulo Silas. Agradeço uma vez mais ao professor Paulo Ingotti por ter aceito também participar das bancas. E passo a palavra, então, pelo tempo regimental de até 15 minutos para o Felipe. Felipe, está com a palavra. Boa noite a todos. Realmente quero agradecer a presença, o prestígio dos examinadores, do orientador. O tema que eu vou abordar aqui é talvez um dos mais debatidos na atualidade, justamente pela repercussão midiática que causou nos últimos anos, presunção de inocência, especificamente a sua relativização que o Supremo Tribunal Federal em 2016 conferiu a esse princípio. A presunção de inocência, isso faço no meu trabalho uma introdução histórica, detalhando o início, os primeiros resquícios de punição, de penas cruéis, de qualquer... não tinham critérios lógicos para se condenar alguém, basicamente. Com a evolução, em 1215, a Carta Magna Inglesa trouxe talvez a primeira previsão normativa do que hoje a gente conhece como presunção de inocência. Depois da Carta Magna Inglesa, de 1215, diversos tratados, declarações de direitos humanos vieram trazendo uma evolução histórica no pensamento humano até chegar nos dias de hoje na Constituição Federal de 88 aqui no Brasil. O que seria, então, o princípio da presunção de inocência? Trago no trabalho diversos conceitos, diversos autores, mas basicamente seria considerar um réu, uma pessoa que está sendo investigada, da mesma forma que uma pessoa livre. Basicamente, isso quer dizer presumir inocente. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, traz a redação de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto, o próprio Código de Processo Penal traz uma outra previsão de que, esgotados, arrazoados os recursos extraordinários, quer dizer, passada a segunda instância, os autos baixariam para a instância inferior para a sua respectiva execução. E era esse impasse que o Supremo Tribunal Federal deveria solucionar em 2016. Desde que contém essa previsão normativa do artigo 5º, o Supremo Tribunal Federal ele tem algumas divergências que, dentre as primeiras, foi em 1991, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, a partir da condenação em segunda instância, já poderia se iniciar o cumprimento de pena que não infringiria esse princípio da presunção de inocência. Esse entendimento ele durou até 2009. Em 2009, um novo julgamento, um novo habeas corpus, alterou o entendimento de que não. É necessário que se transite em julgado, se esgote todas as instâncias de recurso, para aí sim iniciar o cumprimento de pena. O entendimento de 2009 veio se alterar em 2016, no habeas corpus 126.292, que é exatamente o objeto principal do trabalho. A discussão do Supremo Tribunal Federal de 2016 é o objeto principal do trabalho. Eu procurei elencar diversos argumentos que os ministros se utilizaram para justificar essa interpretação diferente do que está contido no artigo 5º. Só ressaltando alguns que contém no trabalho, análise fática e probatória. Os fatos e provas no curso do processo penal, eles se encerram a sua análise
na segunda instância, quer dizer, em grau de apelação. Passado o grau de apelação, as instâncias extraordinárias não se analisa mais fatos e provas, mas sim apenas direito, eventual infringência, alguma garantia fundamental, enfim. E por essa razão não haveria necessidade de o réu se manter livre, já que nas instâncias extraordinárias não se analisaria mais o fato que aconteceu, as provas ali produzidas. O Brasil é o único país do mundo em que, para que o réu inicie o cumprimento de pena, faz-se necessário o aval da Suprema Corte, de acordo com a normativa da Constituição Federal do artigo 5º. Eu até relato no trabalho, um estudo feito por os procuradores do Ministério Público de São Paulo. Eles fizeram pesquisas em diversos países, justamente tentando elencar como seria o processo penal lá, quando o indivíduo iniciaria o cumprimento de pena. E, de fato, no Brasil é o único país que tem essa previsão de esgotar todas as vias recursais. Contudo, o Brasil também é o único país que tem essa previsão constitucional. Os outros países que a partir da segunda instância já fazem o cumprimento de pena, eles não têm a previsão de esgotar os recursos na própria Constituição Federal. Levantamentos feitos durante os recursos, em 2009, 2008, alguns ministros, na hora de justificar o seu voto, fizeram levantamentos dos seus processos. Dou dois exemplos. O Joaquim Barbosa, ele disse que aproximadamente 4% apenas dos recursos extraordinários são providos. O Ricardo Lewandowski disse que aproximadamente 28%. Mas fato é que a grande maioria dos recursos que chegam ao STF são improvidos. E aí o argumento forte dos ministros de que os recursos que chegam lá têm meros caráter protelatórios. Quer dizer, eles buscam a prescrição da pretensão punitiva. Por fim, a hermenêutica constitucional. Cito principalmente o Ari Lopes Jr., que ele fala que a partir do momento que um texto ele é claro e preciso, não se pode mais fazer interpretações sobre aquela disposição normativa sob pena de você reescrever o texto. E é o que está escrito no artigo 5º, 57. Segundo os ministros que foram vencidos, não poderia se interpretar de forma diferente, já que o artigo diz que é necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória para se iniciar o cumprimento de pena. Pois bem, faço isso no último item do terceiro capítulo, uma análise pontual. E aí o Ari Lopes Jr. é, sim, o meu principal autor, porque ele rebate pontualmente e o que a gente pode ver que esse princípio, no artigo 5º, inciso 57, ele foi previsto dentre os rolos de garantias fundamentais, ou seja, eles não podem ser suprimidos. Ainda por emenda constitucional eles não podem ser, muito menos por uma interpretação jurídica. Outro ponto, posteriormente a esse julgado, algumas entidades ingressaram com uma ação direta de constitucionalidade, porque o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele elenca algumas possibilidades de prisão em flagrante, prisão processual, prisão temporária, e não prevê a possibilidade de início do cumprimento de pena após segunda instância. Não tem essa disposição normativa. Por isso que eles ingressaram com essa ação direta de constitucionalidade, que até o momento só foi julgada a medida cautelar, o mérito ainda não foi julgado, e a medida cautelar já foi provida. Pois bem,
ainda que o Supremo Tribunal Federal ele tentou dar um caráter de efetividade para o processo penal, dando talvez uma resposta para a sociedade, ele não poderia ter ultrapassado os limites constitucionais. Alguns autores, alguns críticos fizeram diversos artigos nesse sentido, justamente rebatendo essa decisão, talvez até com um caráter muito político da decisão, atendendo aos anseios sociais. Alguns ministros, no próprio voto do habeas corpus, eles dizem que a sociedade não aguenta mais. Diversos autores acham esse argumento extremamente perigoso, porque não é papel do Supremo Tribunal Federal atender os anseios sociais, e sim prezar pela mínima alteração da Constituição Federal. E, adotando essa interpretação, ele estaria, talvez, ultrapassando os limites constitucionais para atender anseios sociais. E a sociedade leiga, ela não sabe o que é uma prova ilícita, por exemplo, e, eventualmente, aqui, em alguma situação futura, pode exigir que se valha de uma prova ilícita, de uma pena de caráter, uma pena de morte, enfim, que não é previsto no ordenamento jurídico, porque é a vontade da sociedade, é ver a punição. No último capítulo, eu até faço um adendo a quem leu o artigo, para eventualmente buscar soluções. Talvez seja uma extensão de uma futura pesquisa minha, justamente para buscar a solução legislativa para esse impasse. Justamente porque a mera interpretação suprimindo um direito fundamental não seria constitucional. Até abordo duas hipóteses que são claras, ou a interpretação do Supremo é constitucional ou é inconstitucional, e não há como, visando a Constituição Federal, considerarmos constitucional essa decisão do Supremo, e que, como vemos, a produção midiática teve uma grande influência em todas as modalidades de execução, todas as execuções em andamento, que até então o réu não estava preso. Após essa decisão, diversos mandados de prisão foram proferidos. E até também, na conclusão, faço uma citação do último levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, de que aproximadamente 50% da população população carcerária está em regime de excesso. Fazendo o arredondamento dos números, mais ou menos 350 mil vagas temos hoje e mais de 700 mil presos temos hoje no Brasil. O que reflete, que podemos concluir, que a punição, a maior rigorosidade no processo, e simplesmente prender, não causa uma diminuição proporcional de crimes. E, aliás, alguns autores dizem que é o inverso. O aumento da população carcerária aumenta a quantidade de crimes. Bom, basicamente foi isso que eu pude apurar nas minhas pesquisas, e estou aberto a questionamentos. Ok, eu agradeço ao acadêmico. Peço bem aqui o professor Paulo Encote para inverter um pouquinho a ata da banca para fazermos a honra da casa do professor Presidente. Passo a palavra então para as considerações e a arguição, agradecendo uma vez mais ao professor Paulo Luciano. Muito obrigado, professor Israel. Obrigado, Paulo Encote, né? Satisfação tremenda poder estar aqui ao lado de pessoas que tanto admiro. E na Santa Cruz, me diz, errasse no faculdade. Na Santa Cruz, já gosto de estar aqui. Ia ser uma contradição, não gosto de falar outra faculdade. Felipe, parabéns, inicialmente, parabéns pelo teu trabalho. Aí você vínhamos conversando, eu e o Encote, justamente a respeito do teu trabalho, do carro, nos chamou a atenção, tá? Então, falar uma vez o que o Encote já falou e que fique para os demais, né? Toda manifestação aqui, sugestões,
parabenizações e apontamentos críticos que levem em conta como o mesmo discurso que o Paulo Ricotti fez na banca passada se aplica aqui, tá? Imagino que em todos. Então, primeiro ponto, né, eu destaquei alguns pontos chaves aqui para tratar contigo. A epígrafe, eu gosto da epígrafe, porque eu gosto ainda mais quando a epígrafe não tem nada a ver com o que o trabalho, né? Às vezes, tiro, porrada e bomba, tratando de testamento do processo civil. Tem um caixa legal, né? Evandro Lins e Silva. Na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, está querendo fazer o mal. Se equipara um pouco ao próprio delinquente. Fantástico, veja, encaixa. Essa epígrafe tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Esse aqui, Evandro Lins e Silva, tem um pouco de nítido nessa frase aqui. Excelente. Vamos lá, passando para o resumo, para a parte do resumo. Mas eu vou tratar isso aqui melhor contigo depois. Só que veja, uma afirmação tua já é um pouco preocupante, que você diz o seguinte, vou mencionar isso para ti no trabalho, no capítulo que você trabalha isso. Em nenhuma outra nacionalidade exige-se a ratificação da sentença pela Corte Superior para o acusado inicia com primeira pena. Veja, por que eu chamo a atenção isso? Porque essa afirmação é muito forte. Quantos países existem? Não sei, 200 países? 260 e cacetada países. Foi analisado a legislação dos 260 países que existem para poder chegar nessa afirmação? Entendeu? Eu sei que é bacana, a gente gosta de trazer frases de efeito, e elas são necessárias, só que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando ela necessita de um método para suportar determinada frase. É o caso aqui na questão do direito comparado. Onde mais? Lá mais à frente, ainda na sua introdução, show que você levantou aqui, a parabenização, quando você menciona a hipótese 1 e a hipótese 2. Não tem como fugir dessas duas hipóteses. Ou a STF acertou, por conta disso e daquilo, ou a STF errou e errou feio. Achei bacana você já destacar isso na tua introdução. Né? Até porque geralmente a gente trabalha com a hipótese no pré-projeto e esquece disso durante o desenvolvimento do projeto. Às vezes está implícito no trabalho, mas você procurou deixar explícito. Eu achei bacana isso. Não sei, essa parte eu vou deixar até para o professor Ricotti mencionar melhor depois, essa questão do teu ponto das considerações históricas. Até que ponto isso é de fato necessário e até que ponto isso de fato contribui para o teu trabalho. Tá? O Paulo Ricotti tem muito mais suporte para tratar disso contigo, mas só para mim apontar algo, veja, você está trabalhando considerações históricas da punibilidade antiga. E os autores que você utiliza é o André Esteban, que dentre os livros ele é um dos autores que escreve aquela coleção de processo de direito penal esquematizado, do Pedro Enza, e o Nutt. Veja, são manualistas, né? Não é a melhor fonte, cabeça, Bonfim, que é o Junot, não são as melhores fontes, a gente vai trabalhar aspecto histórico do direito penal para trazer. Porque, como o Ricotti já mencionou na manifestação anterior dele, é o costume que a gente tem no direito de tratar a parte histórica por anedota. Né? Eu quero trazer uma parte histórica do meu trabalho e eu faço um resumo, mas vou tomar cuidado um pouco com isso. Eu não reparo, eu sou péssimo, inclusive, é o que eu vou apanhar muito na dissertação, é com metodologia é a parte escrita. Mas tem lá na parte 15 do trabalho, eu vi, acho que na hora que você transcreveu, na hora que você escreveu, ficou em espaçamento simples. Você vai trabalhando sempre, acho que um e-mail, tem 2 parágrafos que ele cai em tão simples. Acho que quando você fez a citação longa, acabou não corrigindo nos parágrafos abaixo. O que mais? É uma pergunta, né? Agora fica uma pergunta para ti. Você mencionou sempre como princípio, para você, presunção de inocência é um princípio ou é uma regra? Eu entendo que é o princípio. Justamente porque, por conta desse aspecto histórico que ele traz, isso abordando as antigas civilizações e faz esse crescimento previstos em tratados internacionais, nas declarações de direitos humanos, em diversos países como uma norma internacional. Então, eu entendo que seja um princípio, até porque diversos autores que eu pesquisei tratam como princípio. Ok, é uma curiosidade, eu queria saber o que você entende sobre o tema mesmo.
Pedro Lenza, né? Vê que a gente tem um quesinho com alguns autores. Pedro Lenza é um deles, né? Já que você vai trazer um constitucionalista a constitucionalistas, não posso nem falar melhores, mas mais adequados para trabalhos científicos do que o Pedro Lenza. Pode falar. Pode falar. Pô, né? Direito constitucional esquematizado, usando curso é chato. Excelente, que ponto? Lá no teu 2.2, histórico de interpretações jurisprudenciais. Achei fantástica essa tua proposta de que você traz de maneira eficaz o teu trabalho, de trazer o que? O andamento da jurisprudência, a forma como foi sendo tratada ao longo do tempo a presunção de inocência pelo STF. Fantástico, parabéns. A pergunta que eu te faço é só o quê? De que modo, o que você fez, o método, o que você fez para estabelecer, conseguir fazer esse tipo de recorte? Você se amparou em algum autor ou você fez uma pesquisa na jurisprudência? A maioria dos julgados aí, eles foram tratados nos julgados de 2016 e nos julgados de 2009. Eles citam essas jurisprudências. Essa evolução a partir da própria decisão. Exato. Ótimo. Excelente abordagem, outra parabenização para ti do teu capítulo 3, tá? A nova visão do STF, que você enfrenta, vai trabalhar os argumentos trazidos pelos ministros, é ótimo, muito bacana, de ver o que é jurisprudência, o que a jurisdição falou sobre o tema, para ter um contraponto, ou concordar ou não, mas ver o que o discurso jurídico trata da questão. Agora, voltando àquele alerta, né, que a gente mencionou lá no resumo, na questão do direito comparado. Pelo que eu vi, você se baseia numa fala da Ellen Grace, de 2005, e num estudo realizado por Luísa Cristina Fonseca e Mônica Anicida e Fábio Guzmán. Ledo engano, e digo ledo engano porque tive, assim como você, fiz, inclusive junto com o professor Palencotti, nós publicamos um capítulo do livro e escreveram já um artigo também para uma revista, enfrentando o HC 126 292. Então a gente leu tudo, vírgula por vírgula e tudo mais. Ledo engano, esses autores são os autores que o ministro Teori cita no estudo dele, quando ele menciona, quando ele faz um tópico de direito comparado? Isso. Então, apesar dele citar, eu de fato fui atrás do documento. Beleza. E de fato eu achei essa pesquisa realizada por esses autores. Ótimo, eu vi que você menciona direto a fonte deles, né? Porque até a forma com a qual o Teori trabalha no voto muito pouquíssimo, faz uma menção, não é direito comparado, aquilo. Enfim, e qual, você sabe dizer qual foi o método utilizado por esses autores nessa pesquisa que eles fizeram? No documento eles falam que foram as próprias embaixadas dos países que constam no Brasil, eles fizeram, claro, consulta aos textos internacionais, mas principalmente informações proferidas dos representantes dos países estrangeiros que ficam no Brasil, que forneceram, eles fizeram diversos questionamentos e eles forneceram as informações, segundo o que consta no trabalho deles. Né? Mas não em todos os países que existem. Não em todos. Angola, eles não trataram, Suriname. A frase que você mencionou no seu trabalho, ótimo, né? Eu tinha circulado aqui, exato. Quando o texto normativo é claro e preciso, deve cessar a interpretação. Pronto, o STF aqui pisou na bola, feio, HC 126/92, e depois voltando, teve a oportunidade de enfrentar, claro, teve uma série de questão política, mas o caso do HC do Lula, né, era o caso de Vila, voltar, manteve-se assim. E esperamos, como você bem mencionou, que nas ADCs 43 e 44 ele faça a cagada que quiser. Por enquanto está assim, né? Assim permanece. E ótimo, parabenizando, para terminar com um elogio, um grande elogio, a forma com a qual você conclui o seu trabalho. Né? Portanto, analisando tecnicamente os embasamentos da Corte Suprema sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, não há como concluir de maneira diversa da inconstitucionalidade. A atual tentativa de resolução é cruel, infelizmente, contrária aos preceitos constitucionais. Ótimo, excelente, porque você enfrenta aquilo que é trazido pelos ministros, e pelo que eu entendi, você concorda com muitas das críticas que são feitas, só que entende que, pô, não é você, STF, a parte legítima para rever esses erros que merecem eventualmente ser mencionados. Ótimo, fantástico, parabéns. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço as considerações da revisão do professor Paulo Silas e passo a palavra, considerações e revisão do professor Paulo Encorte.
Bem, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar junto com vocês, Israel e Silas, né? Silas é praticamente meu irmão, mais meu irmão do que minha própria irmã, acho que eu convivo mais com o Silas com a minha irmã, faz mais tempo que eu não vejo minha irmã aqui, vejo o Silas, né? Um grande companheiro de academia, um grande irmão que a vida me deu, e é um prazer sempre muito grande estar com você, Silas. E, Felipe, eu quero iniciar, na verdade, muita coisa que eu vou dizer acaba que o Silas disse, porque como a gente tem uma linha de pensamento muito similar. Então eu vou ter que repetir algumas coisas aqui, peço desculpas, mas porque para mim são muito importantes. E eu quero começar fazendo alguns elogios ao seu trabalho, porque ele realmente me surpreendeu. Quando eu vi o tema, veja, é um tema que eu, e junto com o Silas, a gente pesquisou muito. E aí é difícil a gente se satisfazer com o trabalho quando você mesmo pesquisa muito o tema, né? E o teu trabalho, de fato, me surpreendeu. Você arquitetou muito bem o teu trabalho, sabe? Você fez um trabalho verdadeiramente acadêmico. E isso é muito legal. Um TCC, ele de fato superou minhas expectativas. Então, desde já te parabenizo. O que eu gostei em especial, e aí eu estou repetindo Silas, mas eu preciso. Eu gostei muito do que você fez na página 10, porque você me diz qual que é teu problema, ok? Você, a sentença é a seguinte problematização, e você resume teu problema numa pergunta. Isso é trabalho acadêmico. O problema de pesquisa tem que poder ser resumido numa pergunta simples, que atinge ao leitor leigo. Ele precisa ler a pergunta e precisa entender qual que é o teu problema. E o teu problema fica muito bem delineado, numa pergunta que ocupa não mais do que 2 linhas. Isso é muito bom. E aí você diz, olha, e a minha resposta que eu parto é hipótese 1 e hipótese 2. Eu vou ver se uma ou se outra eu concordo no final. E a tua conclusão remete para a hipótese. Não, é essa a hipótese a que eu consegui concluir. Isso é trabalho acadêmico. Se você seguir esse padrão, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você vê que é a mesma coisa. Não muda. É exatamente isso aqui. Selecionar um problema, transformar o problema numa pergunta, dizer quais hipóteses e respostas você já imagina que podem haver, ir atrás da pesquisa para ver qual delas se sustenta e concluir dizendo qual delas foi a que mais sustentou. Perfeito. É exatamente assim que um trabalho acadêmico deve ser feito. Então isso está ótimo. Outro aspecto que eu gostei também tem justamente a ver com o que o Silas disse. Você, ao pesquisar jurisprudência, você encadeou ela de forma lógica, né? E demonstrou como é que o raciocínio foi feito. Isso também foi muito legal. Problemas. Vamos lá, vamos falar sobre os problemas. O primeiro é aquele que o Silas citou. Veja, no teu resumo, está aqui circulado, para não dizer que eu menti, tal nenhuma outra nacionalidade. Você não tem como fazer essa... Porque você não pode nem se fiar no trabalho de outros para dizer isso. Ou se fiar, teria que abrir aqui uma notinha, aqui teria que ter um númerozinho, esse númerozinho é assim, ó, esta afirmação é feita com base no estudo realizado tal, este estudo pode ser acessado no link tal e foi consultado na data tal. Entende? Para fazer uma afirmação deste peso tem que ser assim. E ela está errada. Pela pesquisa que a gente fez, não é só o Brasil que tem essa previsão de você só poder ter após o trânsito em julgado a prisão. É que aí o que a gente vai precisar entender é o sistema recursal de outros países, entendeu? E a diferença entre cassação e revogação de recursos, né? Existem países que têm só cortes de cassação e aí a coisa fica complexa. Então essa afirmação ali não daria para ser feita. E aí tem um problema lá no voto teoriza basta, entendeu? Porque o trabalho é ruim. O trabalho que foi feito, a qual ele se refere e você foi ler, ele é ruim. Por quê? Porque direito comparado é um método de estudo. E quando você faz direito comparado, e a gente tem pouquíssima tradição no Brasil acadêmica de estudo comparado, quando a gente começa a estudar estudo comparado por quem faz isso bem feito, principalmente hoje França e Estados Unidos, o que você tem que fazer? Você tem que me justificar por que você escolheu estes países. Entende? Você tem que me explicar por que isso que é método. Então, se eu vou fazer um estudo de direito comparado, eu tenho que dizer, olha, eu estou pegando Alemanha, França, Bélgica por estes motivos. Neste sentido, eles se assemelham com o nosso problema. E eu não posso fazer uma comparação de direito comparado, direito é uma ciência social, só com base em normas. Eu não posso comparar só normas. Eu preciso entender o contexto social. O mínimo que eu preciso fazer para comparar a presunção de inocência entre mais de um país é dizer como é que eles encaram a prisão preventiva, quais são os alicerces, que fundamentos permitem a prisão preventiva neste país, em geral, quanto tempo as pessoas ficam em prisão preventiva, entendeu? Então, para eu poder fazer um estudo comparado, eu precisaria de tudo isso. Por isso que aquele trabalho é ruim. Ele é feito lá pelo Ministério Público e feito com o objetivo. Eles não fazem o que você fez aqui, entende? Eles partem já de uma hipótese que eles têm certeza. Eles já têm certeza de que outros países não é assim. Eles sabem isso previamente e só vão justificar buscando os países que vão permitir eles chegarem naquela conclusão. Isso não é direito comparado, entende? E por isso que leva a conclusões equivocadas. Muito bem. Então,
esse equívoco aqui nunca mais cometa, né? Se você for fazer direito comparado, se você for em qualquer trabalho, mestrado, doutorado, abrir um tópico de direito comparado, você vai ter que gastar 10, 20 páginas falando sobre o método escolhido e por que escolheu aqueles países. Outra questão é a questão histórica. De fato, aqui, eu vou precisar ser sincero com você, Felipe, era completamente desnecessária a consideração histórica. Porque o teu problema não é o aspecto histórico da presunção de inocência. O teu problema é o tratamento dado pela Constituição, que é de 1988. Não tem história. Eu sou de antes de 1988, eu sou de 84. Não tem história aqui. Mas é 88 para cá. O teu problema de trabalho, você mesmo me disse, não é a presunção de inocência. Deus o livre fazendo um TCC sobre presunção de inocência. Não dá para fazer um mestrado sobre presunção de inocência. Quem sabe dá para fazer um doutorado, entende? O teu trabalho não era sobre presunção de inocência. O teu trabalho era sobre a Constituição Federal do Brasil, o limite que ela dá à presunção de inocência e o papel do STF em salvaguardar a Constituição. Então, o teu trabalho não é histórico, não é sobre presunção de inocência como este conceito tão amplo de onde ele veio. Então, era desnecessário, entendeu? Tu precisava mesmo falar da Carta Magna e tal. Você tinha que começar na Constituição. Ali era o teu ponto de partida, beleza? Mas esse é um vício muito comum na gente. A gente quer, e inclusive os bons autores de história do direito, eles vão dizer isso, né? Os advogados e os acadêmicos de direito, em algum momento, passaram a acreditar que eles eram historiadores. E a partir daí você vai ter quase todo o TCC começando por história. Você está no direito, você não está na história. Se você quer fazer, você tem que estudar história. Para daí ver como é que a gente fala de história, entendeu? E eu acho que a gente deve ser respeito aos historiadores. E não fazer história com anedota, como é o que a gente acaba fazendo aqui. Então, para futuros trabalhos, assim, eu estou dizendo, né? Tire fora, não precisa. Parte da Constituição e era ali que o teu trabalho inicial. Você encadeou muito bem os argumentos pró e contra. Isso é muito bom. Isso é um trabalho muito honesto. Né? Porque quem sabe você, no começo, já não se sentia à vontade com o que o STF decidiu. Mas você não pendeu. Você disse, não, eu vou apresentar honestamente os argumentos pró. Você, inclusive, durante um certo tempo do trabalho não sabia onde você ia chegar. Isso é bom sinal. Porque você falava, não olha para dar eficiência, não olha para não garantir a não impunidade, para racionalizar o tanto de recursos que chegam no STF. Então eu até acreditei por um tempo que você chegar em conclusão diametralmente oposta. Então, isso é bom sinal. É sinal que você tratou com seriedade o argumento que às vezes era contrário ao que você, a tua opinião, a tua pré-compreensão. Porque nós sempre temos uma pré-compreensão quando a gente começa qualquer coisa. Isso foi muito bom. A última coisa que eu queria citar aqui no teu trabalho tem a ver com a tua conclusão. Um último pequeno probleminha. Você tentou, e eu te admiro por isso, dizer, olha, tem que ter alguma solução, né? Então eu vou tentar. Num trabalho de TCC você não precisava. Não se exige num trabalho de TCC que você, neste momento acadêmico, com a tua maturidade hoje de pesquisa, proponha uma solução para um problema tão grave. Então, em geral, a gente se abstém de fazer isso, entendeu? Para evitar cair em alguns probleminhas. Por exemplo, na tua conclusão, eu também gostei muito do último parágrafo que o Silas destacou. Mas olha o que você me diz no penúltimo parágrafo. O leitor desse trabalho poderá, inclusive, aprofundar o assunto, pesquisando alternativas legais que chegassem ao mesmo entendimento do STF. Seja, por exemplo, alterando a previsão normativa de quando se dá o trânsito em julgado. Aqui, você está me dizendo que haveria a possibilidade do legislador infraconstitucional mudar o momento em que eu entendo o trânsito em julgado. Isso contraria a tua conclusão, não é isso. O que você quis dizer aqui é que é possível eu ter uma previsão legal infraconstitucional que permita que, após a segunda instância, haja prisão legítima. E aí a alteração legislativa não precisa pesquisar muito. É eu mudar a natureza dos recursos especiais extraordinários, dizer que eles não são recursos, eles são ações de impugnação autônomas. Tá bom, tá aí. Alteração infraconstitucional e acaba com o problema. Só que ela tem um impacto muito grande, porque ela vai ter impacto no processo civil, administrativo, tributário. Eu estou dizendo que, então, a partir de agora, todo recurso extraordinário e especial não é mais recurso, é ação autônoma de impugnação. Essa é a única saída legítima sem ferir a Constituição. Se nós desejamos ela, eu preciso entender todo o impacto que ela vai ter, porque ela vai ter impacto em todo o sistema recursal brasileiro. Mas seria a solução, e ela já foi proposta pela doutrina, já está proposta. Se ela é desejável ou não, daí é um tema para outro trabalho. Mas então a tua primeira frase aqui, teria. Só que aí você continua, ou criando mecanismos que efetivamente apurassem o grau de periculosidade. E aí é que é a minha pergunta. Você sabe me dizer se existe algum mecanismo capaz de apurar o grau de periculosidade do ser humano?
Então, quando eu escrevi esse parágrafo, eu basicamente, quando, por exemplo, o indivíduo vai ter um regime de pena mais brando, por exemplo, é feita uma análise social, assistente social. Eu não me lembro muito bem o termo. O artigo 59, você quer dizer do Código Penal? Que é o artigo 59, da dosimetria da pena? Exato. Tá. Tipo, personalidade do agente, condição social, estado de ânimo durante e após o cometimento do delito. Exato, que é feito não pelo juiz, mas pelo... Ah, não, esse é feito pelo juiz, esse é a dosimetria da pena. Será que você está querendo o perfil criminológico? Será que você está querendo dizer perfil criminológico? Tá. Talvez eu escrevi pensando mais nisso. Talvez se, por exemplo, porque a interpretação que o Supremo deu, ele inverteu a ordem das coisas. Ao invés do indivíduo ser presumido inocente até o trânsito em julgado, foi invertido. Ele é preso primeiro e ele que se vira para habeas corpus para se manter livre. Então, talvez, se o juiz tivesse um mecanismo de aferir se o indivíduo ele é perigoso, ele de fato não pode ficar livre de forma alguma, talvez ele poderia aplicar uma pena, uma prisão cautelar, preventiva. Isso ele já pode, depois da segunda instância. Exato, mas talvez o juiz não tem argumento concreto para prender aquele acusado temporariamente ou fazer uma prisão preventiva, por exemplo. Até alguns autores criticam essa prisão preventiva justamente porque os juízes generalizam causa perigo à economia e pronto, e vai lá e prende o cara por prisão preventiva. Talvez se investisse nesses institutos, na prisão preventiva, por exemplo, não necessitaria desse entendimento do Supremo, de condenar o cara já em segunda instância para cumprir pena. O objetivo deles é prender o cara. Prender. Então, talvez, vamos prender com a prisão preventiva, vamos fazer uma análise do cara ali, ver se ele de fato não pode ficar preso de forma nenhuma, concede uma prisão preventiva e deixa ele responder de verdade, mas não condenar. Mas você entende que isso já existe? Você entende que isso já é possível? Entendo. Né? Já é possível ter a prisão preventiva após julgamento em segunda instância. O que você está querendo dizer é que você proporia um critério mais seguro para a decretação da prisão preventiva, baseado na análise de periculosidade do agente. Tá. E o grande problema, para resumir, para a gente não gastar aqui, é possível fazer isso, entende? Analisar a periculosidade de uma pessoa, isso tem um nome, é direito penal de autor. Eu vou falar desse termo? Direito penal de autor? O que é direito penal de autor? É a tentativa do direito penal de fazer uma análise do caráter das pessoas. Entende? Então, o que você está dizendo é mais perigoso do que o STF. Eu quero que você entenda isso, entende? Eu percebo que a tua intenção é boa. Você está querendo fugir de a gente ter uma prisão, de uma execução de sentença antecipada. Mas já temos a prisão preventiva como possibilidade, tanto é que você mesmo citou que lá hoje 50% dos nossos aprisionados são de prisão preventiva, e a tentativa de apurar o grau de periculosidade é algo completamente impossível para qualquer ciência, porque ela envolve de alguma forma um exercício de futurologia. E sabe onde ela sempre vai cair? Vai cair onde a gente está hoje, análise de antecedentes. Pior ainda, veja quando eu faço análise de periculosidade, quem que vai cair no sistema? O cara que tem família, dinheiro e tal? Não. Vai cair o favelado, porque ele mora em um lugar perigoso, ele já tem ficha porque geralmente já tem uma passagem por roubo, por furto, por consumo de droga, entendeu? Então, eu digo assim, aqui é um conselho para se você for levar para frente, vá muito cuidado com isso, porque você está indo por uma direção que é uma direção muito mais perigosa do que o STF fez, e que vai ferir princípios constitucionais mais sensíveis ainda, que é caminhar no sentido de direito penal de autor. Se você quer mesmo pensar numa solução processual, eu acho que o caminho mais seguro seria pensar na natureza do recurso especial e extraordinário. E aí, se você tiver desejo, estude isso, né? A
possibilidade de a gente tratar recurso especial e extraordinário não mais como recurso, mas como ações autônomas de impugnação, como são hoje o HC, o MS, a revisão criminal, outra coisa assim. Para você não ir num sentido muito perigoso, entendeu? Que era isso. Mas quero finalizar, parabenizando você pelo teu trabalho, eu achei que ele está muito bem estruturado e, como eu disse, um trabalho de TCC superou as minhas expectativas. Parabéns.